Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Muito bem, estamos aqui, vencemos o frio, vencemos a vontade da carne de ficar em casa, quentinho no sofá. Estamos aqui, graças a Deus por isso. Vamos adorar o Senhor nessa noite? É o convite da palavra de Deus para nós. A palavra nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom! A casa do Senhor não como um lugar físico simplesmente, mas como um ajuntamento do povo de Deus, que se reúne para cantar ao Senhor, cantar sobre os grandes feitos de Deus, falar sobre os atributos de Deus, relembrar sobre a obra de Deus, ter expectativas no coração sobre as promessas de Deus. Tudo é sobre Ele e para Ele. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Então, seja bem-vindo, você que está aqui, os irmãos que nos visitam, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar em pé para essa oração de invocação ao nome do nosso Deus. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti mais uma vez, Senhor, como igreja, como Teu povo, como rebanho do Teu pastoreio, porque reconhecemos a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, ó Deus, nos salvando, nos resgatando do império das trevas e nos levando para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, ó Deus, e promessa de vida eterna para sempre com o Senhor. Ó Deus, recebe neste culto a nossa adoração, ó Deus. Disponha o nosso coração para que tudo o que formos fazer aqui seja agradável aos Teus olhos, ó Deus. Perdoa, sim, os nossos pecados, ó Deus. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor. Tira de nós, ó Pai, a nossa injustiça e purifica-nos com o sangue de Cristo mais uma vez, Senhor. É a nossa oração nesta noite, pedindo que o Senhor abençoe cada um de nós aqui e por meio de nós abençoe as nossas famílias, ó Deus. E de algum modo, Senhor, abençoe aqueles que estão acompanhando pela internet também, abençoando as famílias que não puderam vir, ó Deus, especialmente os enfermos e acamados, ó Deus. Sê com eles, fortalecendo a vida deles, a fé dos nossos irmãos nesses momentos de luta, gerando esperança e confiança no Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero apenas dar um pequeno aviso. Como os irmãos têm acompanhado, a Beth está novamente hospitalizada, esposa do pastor Waldenberg, porém tivemos boas notícias hoje. O pastor compartilhou no grupo da igreja que esse procedimento que ela fez ontem para a retirada de um líquido que começou a surgir na cirurgia está sendo bem feito e o líquido está sendo sugado, e assim a expectativa é que em 6 dias ela esteja em casa novamente para se recuperar da cirurgia. Bom, continue orando pela Beth, pelo pastor Waldenberg nesse tempo de luta, ajude-os a carregar um pouco desse peso e assim vamos caminhando. Muito bem, eu quero agora convidar aqui os irmãos da música. Nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Então, se você veio preparado para isso, todo segundo domingo do mês, nós temos esse momento nos nossos cultos e cada irmão está convidado a participar com seu dízimo ou a sua oferta. Eu sei que muitos têm feito isso por meio das contas da igreja, via internet, Pix ou depósito bancário, mas aqueles que vieram preparados e desejam fazer isso pessoalmente têm agora oportunidade. Vamos nos colocar em pé para cantar Salmos e Hinos de número 338.
de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Bondoso Deus, nós reconhecemos que toda boa dádiva vem do Senhor. De ti vem o pão em nossas mesas, vem o sustento para as nossas famílias, ó Deus. Nós somos muito gratos ao Senhor, que tem nos dado tudo isso em abundância. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos participar da obra do Senhor, ó Deus, no sustento da tua igreja, para que a igreja continue proclamando o Evangelho, não apenas aqui em São José, mas em toda a terra, Senhor. Abençoe a liderança da nossa igreja com sabedoria para gerir os recursos de forma que glorifique cada vez mais o teu nome, ó Pai. E, ó Deus, abençoa sim os irmãos que estão desempregados, ó Deus, que precisam de uma porta aberta, Senhor. Visita o coração deles, dando esperança no Senhor e continua sustentando a vida deles, ó Pai. Usa-nos como igreja, Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. E assim, ó Deus, o testemunho da comunidade cristã soe e viva, ó Pai, como um perfume agradável a Ti. Ó Deus, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando louvores ao Senhor? Boa noite, irmãos. O Salmo 145, ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. As gerações anunciarão os teus poderosos feitos. Os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e todos louvem o seu santo nome para todos sempre. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
e céu. A palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que nós possamos ter nossos corações em paz, lembrando que o Senhor está cuidando de nós. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, os dias te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. E disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Coríntios nós lemos: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vitória é daquele que aceitar a Senhor Jesus como seu Salvador. A vitória é daquele que o contemplar. A Jesus Cordeiro, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele
vitória é daquele que o adorar. Ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como um sopro de sua boca se destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como um sopro de sua boca se destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Amém. Nós vamos ter um momento de oração, enquanto a orquestra vai fazer um interlúdio, para que você traga o seu coração diante de Deus, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Vamos ter esse momento agora. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu
aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Recebe, Senhor. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Muito obrigado porque nós estamos aqui. E realmente, sem o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, a nossa paz. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Fala ao nosso coração, Senhor Jesus, através da Tua palavra que será pregada. Acalma, Senhor, os nossos corações. Abençoa-nos nas nossas lutas. E que toda vitória, toda graça alcançada seja motivo de honra e glória ao Teu nome, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Bom, essa noite eu quero fazer a exposição mais uma vez de uma parte do livro de Provérbios. E eu gosto de trabalhar o livro de Provérbios por algumas razões. Uma delas é por conta da beleza da revelação de Deus no livro de Provérbios. Nós aprendemos muito sobre quem Deus é e o que Ele espera de nós, lendo o livro de Provérbios. Uma outra razão é que pouco há exposição bíblica no livro de Provérbios. Então isso me motiva a fazer exposições bíblicas no livro de Provérbios. E, por fim, um dos motivos mais importantes, tentar auxiliar os irmãos, de algum modo, a lerem Provérbios de forma cristã. Não como o mundo lê Provérbios, como um descrente lê o livro de Provérbios, mas lê Provérbios a partir do Evangelho. Então, esses motivos tornam um grande prazer e um desafio expor o livro de Provérbios. E nessa noite, eu quero apresentar aos irmãos um personagem importante no livro de Provérbios.
quando você lê o livro, você começa a perceber que existem alguns personagens que aparecem durante a leitura. Por exemplo, eu poderia falar a respeito do insensato ou do escarnecedor. E essa noite eu quero falar com os irmãos a respeito do ingênuo. Na sua Bíblia, se você estiver usando a versão Almeida, revista e atualizada, a ARA, essa palavra aparece como simples ou nécio. Em algumas outras versões aparece como ingênuo. E é exatamente sobre esse personagem que eu quero expor essa noite a partir do capítulo 7. Então abra a sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, capítulo 7. Nós vamos trabalhar um pouco esse texto. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho de sua casa à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito e de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue. Como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Apenas até aqui. Esse texto vai apresentar para nós um personagem dentro do livro de Provérbios que é o ingênuo, conforme a minha tradução, o simples. E é interessante que o capítulo começa com um chamado à sabedoria. Na verdade, essa é a tônica de todo o livro de Provérbios. A sabedoria está chamando, a sabedoria está gritando, a sabedoria deseja tirar o insensato ou o ingênuo e o escarnecedor até do seu caminho de perdição e conduzi-lo a um caminho de vida, de temor ao Senhor. Então, no capítulo 7, nós vamos reconhecer o simples ou o ingênuo. Na verdade, esse personagem aparece lá desde o início de Provérbios. Volte para o capítulo 1, você vai ver que
no verso 4, olha o que diz. Verso 1 diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Verso 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Veja, o próprio propósito do livro de Provérbios é instruir aquele que é ingênuo, que é simples, que está à deriva no caminho e pode ser facilmente seduzido pela insensatez. Observe que, à primeira vista, um ingênuo pode parecer apenas uma pessoa sem malícia, sem maldade. E, na verdade, esse é o significado comum da palavra ingênuo que nós usamos no dia a dia. Quando dizemos que alguém é ingênuo, nós estamos querendo dizer que aquela pessoa não tem malícia, por exemplo, para os negócios. Eu mesmo sou completamente ingênuo para fazer negócios. Eu vou vender o meu carro, eu acabo dando um desconto maior. Se eu for comprar um carro, eu sou facilmente enganado. Por isso eu chamo o Nascimento para ir comigo e ele me ajuda. Nascimento, quando eu for trocar de carro, você já está convocado. Mas o ingênuo, segundo o livro de Provérbios, não é só aquele que é sem malícia, é algo a mais. O ingênuo, no livro de Provérbios, é aquela pessoa que é um insensato em treinamento. Ele ainda não é um completo insensato, e aqui vale recordar que o insensato é aquele que vive no mundo de Deus, criado por Deus, como se Deus não existisse, sem submeter-se a Deus. Este é o insensato. Agora, o ingênuo é um insensato em treinamento. Ele está como uma criança que nasce em pecado, porém, a sua malícia ainda não foi manifestada de forma completa. Ela vai manifestando o pecado à medida que vai crescendo. Então, o simples ou o ingênuo é esse insensato em treinamento que, se deixado em sua ingenuidade, fatalmente cairá na insensatez. E da insensatez poderá evoluir para ser um escarnecedor. No livro de Provérbios, nós vemos níveis diferentes de impiedade ou de incredulidade diante de Deus. Nós temos, num primeiro nível, esse que é um ingênuo, que é alguém que ainda não tem maturidade, que está sendo levado pela insensatez, sem reparar que é um insensato. Mas nós temos um insensato que já vive a sua vida como se Deus não existisse e sem prestar contas a Deus sobre como vive e o que faz. Mas nós temos o escarnecedor. Este é a manifestação da insensatez ativa, uma pessoa que se levanta contra Deus e contra tudo que é de Deus e que é santo. Esse é o escarnecedor dentro do livro de Provérbios. E a má notícia é que, se você nasce ingênuo, com a estultícia no coração, com o pecado no coração, e você deixa isso criar raízes, e ninguém te tira desse caminho, o seu percurso é se tornar um escarnecedor, se Deus não tiver misericórdia da tua vida. Por isso, no livro de Provérbios, nós temos esses personagens marcantes. E, de fato, então nós vamos ver que o ingênuo é esse que está caminhando para ser um insensato definitivamente. E nada pode livrá-lo da insensatez, a não ser a sabedoria que ele está recebendo de seu pai, a não ser a sabedoria que está gritando às portas da cidade. A sabedoria, as palavras de sabedoria são a única coisa que pode resgatar um insensato de seu caminho de insensatez. Mas, de fato, olha como o texto começa falando sobre a sabedoria. Verso 1 até o verso 5. Diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei guarda como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para te guardarem.
a sabedoria e o entendimento te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Veja, a única forma de que uma pessoa saia da insensatez é ouvindo as palavras de sabedoria, é guardando a sabedoria no coração, no mais íntimo do nosso ser. É por isso que o salmista, no Salmo 119, verso 9, diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando a palavra está guardada no nosso coração, a palavra nos protege, a palavra nos santifica, a palavra nos livra de nossa insensatez. Jesus disse na oração sacerdotal em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós guardamos a palavra no coração, esta palavra vai agir, nos livrando da insensatez. Mas se a palavra não estiver lá dentro, guardada no nosso coração, nós fatalmente cairemos no caminho da insensatez. É isso que o livro de Provérbios nos ensina. Mas, de fato, quem é o insensato? Quem é o ingênuo, esse que está sendo treinado na insensatez? Quais são as características desta pessoa? E eu quero então apresentar algumas características para que você analise no teu coração se você tem alguma dessas características e assim trabalhe diante de Deus para ouvir a sabedoria e deixar a insensatez ou a ingenuidade que ainda habita no teu coração. Ele vai descrever este ingênuo a partir do verso 7. E observe como ele começa. Vi entre os ingênuos, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. A primeira característica de uma pessoa ingênua, segundo o livro de Provérbios, é que essa é uma pessoa sem juízo. Sem juízo. Talvez você já tenha ouvido isso da tua mãe, ou talvez você como pai e como mãe já tenha falado isso para o teu filho. O teu filho vai sair de casa e você diz: meu filho, juízo. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso da minha mãe e do meu pai. Já falou isso para o teu filho? Meu filho, juízo. Você vai para aquele lugar, juízo. Você vai para aquela universidade, juízo. Você vai morar sozinho, juízo. Você está começando um namoro, juízo. Juízo. Você pegou o carro do papai, você acabou de tirar a carteira, juízo. Não vai andar pela Dutra a 140 km por hora. Tenha juízo, saiba discernir as coisas, saiba o que é certo e errado, tenha discernimento, essa ideia de ter juízo. O problema é que o ingênuo é uma pessoa que não tem juízo. Ele não sabe discernir, ele não sabe identificar, ele não sabe separar o bem do mal, o justo do injusto, o santo do profano. É como um bebezinho, e olha que eu estou expert em bebezinhos agora, irmãos, mas é como um bebezinho que você pega uma colher com um remedinho e põe na boca dele, ele abre e toma aquele remédio. Ele não discerne se aquilo é um remédio ou um veneno, ele engole tudo que está na frente. O ingênuo é essa pessoa que não tem discernimento, ele não consegue distinguir entre o certo e o errado, o pecaminoso e o santo, o sagrado e o profano. Ele não tem juízo, ele não tem condições de avaliar a situação. Esse é um ingênuo. E por causa disso, ele se coloca em situações bem perigosas. Mas o ingênuo é aquela pessoa, como diria o ditado, ele compra gato por lebre. Ele não tem maturidade, ele é passado para trás. Ele é uma pessoa que é facilmente influenciada, ele não percebe o pecado rondando a sua casa, a sua vida. Ele simplesmente vai como uma ovelha para o matadouro. Ele é ingênuo.
Ele é um insensato em treinamento. E observe que interessante que o autor de Provérbios liga a ingenuidade à idade. Olha só o verso 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo. E aqui, quando nós observamos o paralelismo da poesia hebraica, isto é, a forma como a poesia hebraica é organizada, nós temos 3 linhas nessa poesia. A primeira linha, vi entre os ingênuos. Segunda linha, descobri entre os jovens. Terceira linha, um que era carente de juízo. Ou seja, a segunda linha explica a primeira linha. E a terceira linha do provérbio explica a segunda linha. Em outras palavras, o que esse versículo está nos dizendo é simplesmente que vi um jovem carente de juízo. Vi um jovem que não tinha discernimento. E é interessante que o livro de Provérbios vai associar a pouca idade à ingenuidade. E isso é algo importante para nós. E você que é jovem, adolescente, observe atentamente a palavra de Deus, porque ela está dizendo que há uma tendência natural de você jovem, de você criança, de você adolescente, a ser ingênuo. E que você então precisa ter humildade para reconhecer que você carece de juízo, você carece de conselhos, você carece de pessoas maduras andando com você, você carece de instrução espiritual para viver a tua vida cristã, você carece de pessoas mais maduras que já caminharam mais com Deus, você carece porque você ainda é jovem, você ainda é ingênuo. É interessante que o texto vai ligar a ingenuidade à pouca idade. E isso é importante, sim, muito porque na nossa cultura nós vivemos o oposto disso. A nossa cultura supervaloriza a juventude em detrimento da velhice. Não é assim que a nossa cultura tem se portado ultimamente? Ninguém quer envelhecer, já repararam nisso? As empresas criam cremes e mais cremes para a pele ficar sempre esticadinha. Aí, quando a pele começa a enrugar, quem tem coragem e dinheiro, vai lá e dá uma esticada, né? No médico e dá uma esticada na pele, pinta o cabelo, faz um monte de coisas para não parecer velho. A nossa cultura supervaloriza o jovem, talvez porque o conhecimento tecnológico está na mão do jovem. O jovem tem dominado a tecnologia e ele tem mais facilidade para lidar com essas questões. E, de fato, por vezes, quem é mais velho acaba buscando ajuda para usar um celular, para usar a internet, para instalar um aplicativo, para fazer alguma coisa que não sabe fazer. E um jovem ajuda. Talvez o teu neto te ajude a fazer essas coisas. Talvez o teu filho te ajude, o teu sobrinho te ajude a fazer essas coisas. Porque o jovem domina a tecnologia. E o idoso e aquele mais velho não, normalmente falando. Porém, queridos, isso pode nos enganar a nossa visão, no sentido de que o jovem é apto para aconselhar o mais velho, de que o jovem tem sabedoria o suficiente para viver e esquecer-se dos conselhos dos mais velhos. E isso, se nós falarmos daqueles que estão caminhando com Deus, se torna ainda mais sério. O texto chama os jovens à humildade. Jovem, adolescente, criança, você precisa reconhecer que a ingenuidade, a falta de juízo, a falta de discernimento é uma inclinação natural para você. Por isso eu diria, tenha amigos mais velhos. Não ande só com a turminha da tua idade. Procure irmãos piedosos, gente mais madura na fé,
Procure ter relacionamento com pessoas que vão te edificar, vão te colocar num caminho de sabedoria. Ouça os teus pais. Veja, crie esse relacionamento com eles para que eles te orientem, que é um dos papéis dos pais, orientar os filhos que são estultos, que são ingênuos, a saírem desse caminho de ingenuidade. Por isso, seja mais sábio, busque essas influências positivas na tua vida. Veja como aquele irmão está casado há 50 anos. Veja como aquela irmã cuida dos filhos e do marido. Aprenda com essas pessoas piedosas. Ouça a oração dessas pessoas e vejam como eles oram. Vejam como eles cantam ao Senhor. Vejam o compromisso da fé dessas pessoas. Vejam como eles têm vivido tantos passos à nossa frente, nós que somos jovens, e aprendamos com esses irmãos. Jovens, não caiam na bobeira de pensar que vocês são autossuficientes, porque a ingenuidade é uma inclinação natural para os jovens. Mas o texto bíblico não diz que apenas os jovens são ingênuos. Eu poderia falar da ingenuidade de adultos e pais, por exemplo, que são ingênuos ao ponto de pensar que os filhos são maduros. E às vezes, sabe o que fazem? Enviam os filhos para fazer faculdade em outro país ou estado, longe de casa, longe de tudo, crendo que eles são maduros. E por vezes, isso é uma baita ingenuidade da tua parte, porque você não entendeu o coração do teu filho, você não viu que ele não estava pronto para fazer isso. E o que vai acontecer é que você está entregando os teus filhos no meio de lobos. E ele está com o coração aberto para aquilo. Pais são ingênuos ao deixar os filhos escolherem livremente o que querem assistir. Pais são ingênuos ao deixarem os filhos com celular e uso livre e restrito do celular. Pais são ingênuos ao mandar os seus filhos para a escola pensando que eles estão aprendendo português e matemática, quando na verdade estão aprendendo muita ideologia contrária à fé. Pais, não sejam ingênuos nesses aspectos. Abram os olhos. Não sejam ingênuos ao ponto de acreditar nessas coisas. Obviamente que não apenas crianças, jovens e adolescentes, mas também adultos podem ser ingênuos. E a primeira característica de uma pessoa ingênua é que ela não tem juízo. Ela não tem capacidade de discernir as coisas. Segunda característica, verso 8. Olha o que está acontecendo. Ele está dizendo que viu um ingênuo, um jovem, e olha o que esse jovem está fazendo. Que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. E seguia o caminho de sua casa, seguia o caminho da mulher estranha. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Veja, olha o que está acontecendo. Este jovem ingênuo, por não discernir o que é certo e errado, santo e pecado, perigoso e seguro, está caminhando numa zona perigosa. Ele está se expondo ao perigo. Ele está andando na rua da mulher que não é dele. E ele passa pelo caminho e faz questão de passar por aquele caminho para ver aquela mulher. E ele faz isso no final do dia, quando já está anoitecendo. Olha o que esse jovem está fazendo. Ele está se colocando à disposição do pecado. Ele está flertando com o pecado. Ele não tem noção de que isso é perigoso, porque ele é ingênuo. Diferente do zombador ou do escarnecedor, que procura esse lugar sabendo o que está fazendo, procura esse lugar para afrontar a Deus, para provocar o mal. O ingênuo simplesmente está sem noção do perigo.
Ele está vivendo sem noção de que aquilo vai trazer riscos à sua vida. Provérbios 22, 3 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os ingênuos passam adiante e sofrem a pena. Veja como é o ingênuo, ele não consegue discernir, e por não discernir, ele se coloca em situações extremamente perigosas. É isso que ele faz. Em outras palavras, ele não foge daquilo que é mal, nem daquilo que tem aparência do mal. Ele vai ao encontro do perigo. É isso que o jovem faz. Não é comum um certo espírito aventureiro entre os jovens? Talvez você, quando era mais jovem, tivesse um ímpeto aventureiro de fazer algumas coisas que hoje você olha e fala: olha, com o juízo que eu tenho, eu não faria mais o que eu fiz naquela época, né? Eu não desceria aquela ladeira de skate como eu desci. Eu não me exporia àqueles relacionamentos aos quais eu me expus. E tantas coisas que hoje você olha e fala: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha feito, não tinha entrado naquele negócio, eu não tinha comprado aquilo, eu não tinha feito aquela viagem, eu não tinha mantido aquela amizade. De fato, o ingênuo se coloca em situações extremamente perigosas. E eu pergunto a você: você tem se colocado em situações de perigo? Talvez amizades no trabalho que são perigosas para você, para a tua reputação como crente, para o teu casamento. Talvez amizades lá na escola que te levam a pecar ou que abrem uma porta para o pecado. Talvez relacionamentos com pessoas que estão te conduzindo ao pecado. Você tem fugido do mal, da aparência do mal, ou você tem se colocado em perigo em situações assim? É terrível, porque o ingênuo é como uma pessoa que está na praia, queridos. E ele está lá nadando e curtindo a praia, mas ele não sabe que tem um tubarão lá pertinho dele. E ele está se expondo àquela situação, ele não sabe, mas o tubarão está lá e qualquer hora o tubarão vai comer a perna dele. Mas o ingênuo não sabe. Ele diz: nada a ver isso, pai. Nada a ver isso, mãe. Isso é coisa do seu tempo. Hoje as coisas são diferentes. Cuidado, não se exponha ao perigo. Porque se você tem se exposto ao perigo, pode ser que você seja um ingênuo. Você está sem discernimento. Ou pior, se você tem se exposto ao perigo sabendo do que está fazendo, pode ser que você seja um insensato mesmo. Um louco. Um tolo. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Terceira característica do ingênuo, verso 10 em diante. Olha o que vai acontecer então. Esse jovem ingênuo se coloca no caminho da mulher adúltera, e olha o que essa mulher vai fazer. Eis que a mulher saiu ao encontro dele, e saiu vestida de prostituta e astuta de coração. Essa mulher não é ingênua. Essa mulher sabe muito bem o que está fazendo. E ela vai para seduzir o jovem. Ela vai para seduzir aquele homem. E olha o que a descrição da mulher: é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, olhando, analisando por todos os cantos. Porque o que ela deseja é encontrar aquele jovem ingênuo para vir até ela, para acabar com a sua vida. E o que acontece? Ela convida aquele jovem para uma noite de prazer, para uma noite de deleite. E o que acontece? O marido dela não está em casa. E olha o verso 21.
seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. A terceira característica do ingênuo é que, por não ter discernimento, se coloca diante do pecado e é facilmente seduzido pelo pecado. E quando uma pessoa é seduzida pelo pecado, é como se uma venda estivesse sobre os seus olhos. Ela não enxerga nada. Ela não enxerga o que está fazendo. Ela está completamente enganada pelo pecado. Ela está completamente iludida pelo pecado. Ela faz coisas que depois ela vai olhar e dizer: como eu fui capaz de fazer isto? E a resposta é: o teu coração foi seduzido pelo pecado. E quando o teu coração é seduzido, todo o teu corpo é conduzido também. É por isso que Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Mas se o teu coração cair na sedução do pecado, toda a tua vida vai nessa mesma direção. A característica do ingênuo é que ele é facilmente seduzido pelo pecado. Ele não tem juízo, ele se coloca em situações de pecado e ele vai. Ele é seduzido facilmente. A característica mais perigosa de uma pessoa ingênua é pensar que pode lidar com as tentações. É pensar que não, eu não caio nisso. Talvez o homem maduro na fé, pensando: não, eu jamais vou trair a minha esposa. Ou a mulher: eu jamais vou trair o meu esposo. Ou, na sua pouca idade: eu jamais farei isto ou aquilo. E você se coloca como se estivesse à parte, ou fosse alguém que não pudesse cair em determinada situação. O problema é que o orgulho precede a ruína. E se você se colocar nessa situação, você pode cair. O ingênuo é aquele que pensa que pode lidar com o poder sedutor do pecado, com o poder da carne. A instrução da palavra de Deus é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a carne, sabe o que você tem que fazer? Fugir. Porque senão você vai cair. Ao diabo você resiste, mas a carne você foge. Porque se você tentar resistir, sabe o que vai acontecer? Você vai pecar contra Deus. O ingênuo é aquele que acha que está tudo bem, que ele vai conseguir lidar, que ele vai manter a fé, mesmo tendo aquele grupo de amigos ímpios que o levam a pecar, que ele vai conduzir a sua vida em segurança, mesmo tendo uma vida dupla, uma vida de pecado que ninguém sabe. Ele acha que tudo vai dar certo para ele. Ele é ingênuo. Mas um dia ele vai cair. Um dia o pecado dele vai vir à tona. Por isso, a tentação é como um anzol. O pescador joga o seu anzol e ele quer seduzir os peixes. Os pescadores aqui da igreja sabem, né? Você joga o anzol e deixa lá, até que um peixe morda a isca. E o peixe está vendo só uma coisa deliciosa na frente dele. Só uma coisa que vai dar prazer. Mas por trás há um anzol que vai capturá-lo para a sua morte. Assim é a tentação do pecado. Ela oferece algo sedutor, algo atraente, mas por trás disso há morte e destruição. Mas o ingênuo não consegue perceber. Ele entra de cabeça nos prazeres desse mundo. Essa é a diferença
para ele e o sábio. O sábio é alguém que consegue enxergar além do anzol. O sábio está atento. Ele percebe, essa amizade não, esse trabalho não, essa conversa não, porque isso é laço. Isso aí quer me derrubar, isso quer me puxar para o pecado. Quero fazer algumas considerações finais para pensarmos neste assunto. Existe uma grande necessidade de sabedoria, porque a sabedoria é a única coisa que pode nos livrar da ingenuidade e da insensatez. Como a palavra diz, olha como o texto vai terminar, verso 24. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Não andes perdido nas suas veredas. Ou seja, o que ele está dizendo é, ouça a instrução de sabedoria, ouça a palavra de Deus. E quando nós pensamos em sabedoria, o livro de Provérbios é como uma flecha que aponta diretamente para Jesus Cristo. Porque toda a sabedoria de Deus está revelada em Cristo Jesus. E Jesus Cristo, como a verdadeira sabedoria de Deus, como o único homem que foi sábio, verdadeiramente sábio nessa terra, viveu de forma sábia e morreu de forma sábia, ressuscitou de forma sábia e hoje continua reinando com sabedoria. Esse Jesus sábio oferece o evangelho a nós, a mensagem de sabedoria que pode nos resgatar, nos tirar da insensatez, nos livrar da ingenuidade, nos livrar do caminho mau. Por isso nós precisamos ouvir o evangelho, ouvir a sabedoria de Deus em Cristo Jesus, porque somente isso vai nos tirar a insensatez do coração. Talvez você olhe para você, ou para o seu filho, ou para alguém querido, e você diga assim, se eu pudesse eu tiraria com as mãos essa insensatez, essa tolice, essas escolhas erradas que ele tem feito. Mas queridos, nenhum de nós alcança o coração dessa forma. A única coisa que pode mudar o coração de um homem é o evangelho. Se você é insensato, ouça e creia no evangelho. Se arrependa e creia no evangelho. Então você vai desfrutar de sabedoria para viver diante de Deus, no mundo de Deus, para a glória de Deus. Observe que algo que nos ajuda a avaliar a nossa vida é que para Deus a sabedoria de uma pessoa está diretamente relacionada a quão moralmente correto é o seu estilo de vida. O quão sábio você é. Em outras palavras, o quanto você anda retamente diante de Deus. O quanto você guarda o coração diante de Deus. A constância em fazer as escolhas certas é uma indicação da nossa maturidade e crescimento em sabedoria. Mas se você anda em pecados repetidos, pecados escravizadores, isso significa que você não está no caminho da sabedoria. Você está no caminho da insensatez. E sabe o que você precisa fazer? Se arrepender imediatamente desse caminho e vir para o caminho de sabedoria que o Senhor nos oferece no Evangelho. Imagine que o seu crescimento espiritual é como um copo cheio de água. E você está enchendo e crescendo a imagem de Cristo. Mas se tiver um furinho de um lado do copo, o copo nunca vai ser cheio, ele sempre vai esvaziar, até que ele fique completamente vazio. Às vezes a tua vida está estagnada porque tem um furo bem aqui e você não consegue encher o copo. Você precisa tapar esse furo. Você precisa parar de ser insensato nisso.
você precisa voltar os teus olhos para a sabedoria, porque somente a sabedoria, que é a exposição, o poder do Evangelho revelado em Cristo Jesus, pode mudar o coração do homem. E é nesse poder que você tem que se agarrar para deixar de ser insensato e se tornar sábio em Cristo Jesus. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o chamado do livro de Provérbios. Esse livro foi escrito para que você descubra a tua insensatez. E descobrindo a tua insensatez, você olhe para aquele que é sábio, Cristo Jesus, e busque sabedoria nele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela nos orienta. Ó Deus, derrama da tua sabedoria em nós, para que vivamos no mundo criado por ti, para ti, vivendo de modo digno do Evangelho que o Senhor nos chamou. E abençoe os meus irmãos, ó Deus, aqueles que se identificaram, Senhor, como ingênuos, como insensatos, por vezes, ó Deus, como eu também, Senhor. Queremos nos arrepender, ó Pai, e voltar os nossos olhos para a cruz e buscar o perdão, a restauração, a transformação que somente o Senhor pode gerar nos nossos corações. Essa é a nossa oração. Edifica-nos e abençoe-nos no nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos cantar Salmos e Hinos de número 5, 2, 5. Em seguida, nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Eu quero chamar o pastor Valdenberg aqui. Ele vai fazer a oração final e impetrar a bênção do Senhor. Vamos nos colocar em pé? Depois. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino,
Senhor nosso Deus, obrigado por este culto e obrigado pela tua palavra. É provável, Senhor, muito provável, que em uma área da nossa vida sejamos simples, ingênuos, em outra área insensatos e em outra área louco mesmo. É provável que em uma região sejamos ingênuos e noutra insensato e noutra área loucos. A tua graça e somente ela que nos assiste e o Senhor que nos conhece pode dispensar sobre nós a tua bondade e graça sobre o nosso arrependimento e confissão. Pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Deus, às vezes os lugares e as fases em que somos ingênuos. E nos perdoe também, às vezes, as fases e os locais em que somos insensatos. E também nos assista, ó Deus, com a mesma graça, nos lugares e fases em que somos loucos, escarnecedores. Que a tua graça nos cubra e nos assista, e que o Senhor dispense o perdão sobre nós, e que possamos, ó Deus querido, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos assista com esta sabedoria. Obrigado mais uma vez pelo teu Espírito que nos achou. Obrigado, Pai, muito obrigado. Abençoe o teu povo, ó Deus, e conceda a nós oportunidades de falar do Senhor e do Evangelho do Senhor e da graça de Jesus Cristo. Abençoe-nos nisso, Pai. Guarda o teu povo, fortaleça a fé do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o consolo, a mediação do Espírito de Deus, seja sobre todo este povo aqui presente e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.